E é muito comum, né, as pessoas que sofrem de asma, o uso de microdoses de corticoides. Você conhece também, é utilizado o veneno da abelha para tratamento de asma ou não? Olha, eu utilizaria a própolis. E nesse caso nós temos a própolis que você conhece, eu indico para problemas respiratórios, sem dúvida nenhuma, a própolis verde, que é Você excepcional. trabalha com veneno de abelha, né? E também trabalha com a própolis Assim. verde, que é a mais concentrada. É a citoprópolis da A Pharmanectar. fitoprópolis da Pharmanectar, é esse que eu indico. Nesse tipo de paciente, o que você tem observado? Eu observo uma melhora considerável. Você não tem Eu tenho uma paciente bem jovenzinha, mas que teve histórico de internações, e a mãe falou, mas eu não acredito, primeira entrada de inverno, saída de outono, entrada de inverno, que minha filha não foi para o hospital. Não foi internada e sequer foi para o hospital. Né? Então, quando a gente tem um relato desse de uma mãe, é muito gratificante, né? Então, eu não usaria jamais o veneno de abelha para uma condição respiratória. Eu usaria... A própolis verde é mais usada de que maneira, na sua experiência? Quais outras doenças? Tá, uma série delas, inclusive doenças como câncer. E em todas as minhas indicações de pacientes que eu preciso usar o veneno, eu também uso a própolis verde. Elas têm um efeito complementar muito bom. E não só isso, tem também pólen, que eu acho que é fantástico e muito pouco discutido. As pessoas às vezes falam da geleia real e eu falo, olha, nós temos o pólen, que ele tem qualidades muito boas, não só como remédio, mas também como um suplemento alimentar muito importante. Né? Pólen? Sim, o pólen. Qual que é a indicação do pólen? Há várias indicações, inclusive você tem aquela que a gente chama de febre do feno, né, que é a alergia, uma rinite causada por pólen. O próprio pólen utilizado das abelhas em pequenas quantidades... Eu sou alérgico ao pólen e você utiliza o próprio pólen? Sim, pouquíssimas quantidades, você expõe o paciente a essa situação e ele tem um efeito terapêutico de reduzir a rinite causada pelo pólen, né? Em conjunto com a própolis. Porque o que acontece? A própolis, ela tem um efeito modulador do nosso sistema imunitário. Ou seja, eu tenho um sistema imunitário fraco, eu tomo a própolis, ele aumenta. Eu tenho um sistema imunitário exacerbado numa doença autoimune, ele também modula, né? Reduz. Então, o produto da abelha, e a gente nem falou do mel, quando eu falo de mel, eu falo de mel cru, de mel muitas vezes integral, que eu também produzo mel. Eu não retiro o mel do favo, eu comercializo o mel no favo, ou então eu espremo o favo para que o mel tenha todas as propriedades, porque a cera também é muito interessante. Quando a gente fala em apiterapia, nós falamos em produtos de abelha, e aí tem a cera, que, como eu falei para você, inclusive você pode ingerir a cera, é bem interessante. Você tem o pólen, como eu citei, você tem o próprio alimento das abelhas, que é o pão da abelha, e você tem o apilarnil, que é a larva de zangão, que também tem uma utilidade. Obviamente, alguns desses produtos não são disponíveis aqui no Brasil, o apilarnil, mas em países onde você tem uma experiência muito grande com a apiterapia, por exemplo, na Romênia, ou mesmo aqui na América Latina, onde a gente tem um controle um pouco mais aberto comparado ao Brasil. Você tem apilarnil, você tem larva de zangão, que tem uma testosterona disponível orgânica, biológica, muito interessante para nós.